TV Fato Capital. Para começar o ano bem informado, preparamos uma série especial que traz a visão dos gestores de fundos, dentre eles da própria XP, sobre os seus investimentos em 2020. Então, na entrevista de hoje, contaremos com a participação do Marcos Peixoto, da XP Asset, do Duda, da Ocam, do Felipe Niemeyer, da Canvas e do Marcelo Gilfrida, da Gard. Confira. Olá pessoal, aqui é Marcos Peixoto, CEO da XP Asset e também gestor dos fundos de renda variável da XP Asset. Estou aqui para falar um pouquinho do mercado de renda variável, falar um pouco o que a gente espera para 2020 nesse mercado que tem sido bastante aquecido, né? A gente está fechando 2019, o terceiro ano de alta da Bolsa consecutivo, e a gente acha que 2020 tem tudo para ser um ano de novo, um ano positivo para a renda variável. Tá? Um dos motivos principais eu acho que é a migração das pessoas de renda fixa para a renda variável. A gente está fechando o ano com a Selic em torno de 4,5%. A gente nunca viveu um momento como esse parecido no Brasil, juros baixos de forma sustentável. A gente teve um evento ali em 2012, 2013, os juros foram puxados para baixo de forma um pouco artificial, mas da forma que a gente está vivendo hoje, que a gente acha que vai continuar nos próximos 1, 2 anos, com juros bastante baixos, a gente vai ter uma mudança, diria que dramática, do perfil de risco da população, né? A população brasileira sempre foi acostumada com renda fixa, sempre foi acostumada a ganhar o famoso 1% ao mês, e isso hoje com 4,5% ao ano não é mais possível. Então a gente já está vivendo isso, já está vendo essa migração de renda fixa para renda variável. As pessoas vão ter que se acostumar em ter um pouco mais de bolsa no seu portfólio. Eu acho que isso começou ainda em 2019, mas se a gente olhar o potencial que tem, ainda é muito grande para 2020. A gente teve uma entrada nos fundos de ações de cerca de 70 bilhões de reais em 2019. Se você comparar isso com o estoque que a gente tem da indústria de fundos, a indústria de fundos hoje tem quase 4 trilhões de reais, ainda é muito pequeno o número. Então, se a gente assumir ali que eventualmente 10% do dinheiro do estoque, vai para fundos de ações, estamos falando ali de 400 bi potencial entrada para fundos de ações. Não acho esse número absurdo, dado o potencial que a gente tem ali de os juros baixos que a gente tem, e as pessoas vão ter que realmente correr um pouco mais de risco para ações. Então esse cenário deixa a gente bastante construtivo para a Bolsa em 2020. Esse fluxo que vem para ações é um fluxo gradual e constante. A gente não acha que de uma hora para outra as pessoas acordam e decidem comprar a Bolsa. As pessoas vão se acostumando com o seu dinheiro rendendo um pouco na renda fixa e vão aos poucos trocando para a renda variável. Então a gente tem visto esse fluxo gradual todo mês ali ao longo de 2019. Muita gente acompanha, sabe que o estrangeiro não entrou no Brasil, não teve fluxo gringo, que a gente chama. Acho que é a primeira vez que a gente tem um bull market numa bolsa subindo sem o estrangeiro participar. Mas quando a gente olha o potencial da nossa indústria local, a gente acha que é possível isso continuar. A gente tem tamanho para que isso aconteça, esse fluxo para a bolsa venha sem dependendo do estrangeiro. O estrangeiro não entrou, eu acho, por diversos motivos. A gente tem motivos ali, principalmente externos, que não cabem ao Brasil. A gente teve eventos políticos acontecendo em todo lugar dos emergentes, tanto no México, Argentina, Turquia. Então acho que a classe emergente, de forma geral, ela está um pouco penalizada no âmbito global. Então o investidor prefere ficar ainda mais seguro. Se você considerar os Estados Unidos como principal lugar de investimento, os Estados Unidos está indo bem, crescendo 2%, pouco desemprego. Então o investidor não tem muito por que sair de lá, a verdade é essa. Então a gente não tem nenhuma aposta que esse fluxo venha ou não em 2020, mas como eu falei, eu acho que só o fluxo local é possível de trazer esse dinheiro para cá. Quando a gente fala de valuation, então se a bolsa pode continuar subindo para sempre, né? A gente sabe que tudo depende do valuation que a gente está encontrando. A gente acha o valuation da bolsa extremamente ainda atrativo. Tem setores mais caros que outros, naturalmente. Acho que setores que são mais ligados à economia local, com consumo, varejo, construção civil, os setores já estão um pouco mais esticados. Outros setores ainda estão baratos. Quando a gente olha no composto, a bolsa hoje está negociando um múltiplo de preço sobre lucro, que a gente vai olhar em torno de 13 vezes o lucro, que é um múltiplo que já tradou historicamente, então não está acima do patamar que deveria, histórico a bolsa. Quando a gente considera esses juros baixos que a gente está tendo, a bolsa deveria negociar acima do que negociou historicamente. Tá? Então, se você olhar o que aconteceu nos outros países desenvolvidos com esses juros baixos, todas as bolsas negociaram em patamares mais altos que já negociaram. Então a gente acha que isso vai acontecer também no Brasil. A alta da bolsa que a gente teve de 2016 até hoje foi basicamente o que cresceram os lucros das empresas. Tá? Mesmo com o nosso PIB crescendo pouco, as empresas tiveram um grande crescimento de lucro, boa parte por conta da queda da Selic, boa parte por queda de custos. Se a gente voltar realmente agora a ter um crescimento mais sustentável do Brasil, os lucros voltam a crescer.
Bom, acho que é isso, não vou me alongar, acho que tem diversos motivos para estar otimista em renda variável, e só alguns que a gente procurei falar aqui para vocês. Então, eu queria encerrar aqui para não ficar muito longo, mas essa é a minha mensagem de otimismo. Eu acho que 2020 tem tudo para ser um ano super bom ainda para o mercado de ações. Obrigado, pessoal. Oi, pessoal da Fato, quem está falando aqui é o Duda, eu sou o gestor da UCAM. Estou aqui para bater um papo um pouco com vocês sobre as perspectivas de 2020. Tá? A gente está animado com os mercados, principalmente com a Bolsa. Se eu fosse fazer uma previsão para a Bolsa brasileira, eu diria que ela deveria subir próximo de 15%, foi o que ela subiu em 2018, não exatamente 30% do que subiu em 2019. Tá? Por quê? Porque grande parte do cenário da redução dos juros já foi precificado pela Bolsa. Mas a boa notícia que eu tenho que dar é que dentro da nossa filosofia de escolher melhores empresas que crescem mais que 10% ao ano na geração de caixa, que gerem retornos maiores que 15%, os retornos devem ser superiores a 15%. Então isso é bastante importante. Eu acho que vai ser mais importante o alfa, ou seja, a capacidade de você fazer seleção dessas boas empresas, do que exatamente o beta, ou seja, a alta do mercado. E nisso é a especialidade da UCAM, que é simples e essencial, e procurar essas boas empresas que têm um crescimento grande. Tá? Dentro de bolsa também a gente está animado com as bolsas externas, a gente tem expandido. Hoje, mais de 1/3 do nosso portfólio já está focado nas bolsas externas. Por quê? Porque você tem um cenário de desaceleração global, mas a gente acha que é um pouso suave ano que vem. O risco de descontinuidade, de recessão, está sendo afastado. Então, já começa a se precificar uma alta das bolsas, porque você deve ter uma recuperação no horizonte de 6 a 12 meses. Tá? A gente é extremamente otimista com isso, principalmente com outro principal tema global, além da desaceleração, que é o tema da tecnologia. Tá? As empresas de tecnologia, ou com uma vantagem em tecnologia, têm apresentado um crescimento do lucro bem superior às demais. Então a gente preponderantemente está perseguindo investimentos na alta de empresas de tecnologia lá fora em bolsa. Tá? Além disso, aqui no Brasil você tem uma perspectiva muito favorável, porque você tem 5 temas, além da de tecnologia, você tem a alavancagem no consumo com juros menores, a alavancagem nas empresas de concessão, que tem uma taxa interna de retorno muito acima da inflação. Você tem as empresas não financeiras expandindo fortemente, como a Bolsa, como a parte de seguros, e você também tem uma parte bastante favorável das estatais sobre uma nova gestão liberal, uma gestão responsável e ainda por cima com uma alavancagem com perspectiva de privatização. Tá? Então o melhor mercado seria a Bolsa. A gente também gosta de juros, que ainda gera algumas oportunidades, algumas distorções no mercado, mas Bolsa seria bem mais favorável. Câmbio seria em terceiro lugar, e a gente também vê boas oportunidades em commodities, principalmente no petróleo. Muito obrigado e boa sorte. Olá, Fato Capital, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar desse vídeo. E a ideia aqui hoje é contar um pouco das perspectivas para 2020. Eu sou Felipe Niemeyer, sou sócio da Canvas Capital, uma gestora com hoje mais de 10 bi sob gestão. 2019 foi um ano muito bom para o país e para os mercados. A gente teve, eu acho que a quebra estrutural da inflação, o juro veio para 4,5, os níveis mais baixos que a gente já viu, e a gente está começando a ver uma retomada. A gente espera que o ano que vem o Brasil cresça mais de 2,5%, a gente deve terminar esse ano crescendo um pouco mais de 1%, mas esse crescimento, esse aumento do crescimento, acho que vai ter um benefício muito grande para o país. E como é que a gente acha que esse crescimento vai impactar os ativos? A gente acha que a Bolsa vai continuar tendo uma performance muito boa, a gente espera aí de repente uma valorização de 20% a 30%, algo até um pouco semelhante ao que a gente viu em 2019, e a gente acha que a parte longa dos títulos, principalmente NTNB e dos títulos NTNFs pré-fixados, também devem se beneficiar desse cenário, de crescimento mais forte, de uma estabilização da dívida, e a gente começar a ver uma melhora aí do lado fiscal e da perspectiva em relação à dívida. A gente viu o CDS já abaixo de 100, níveis muito baixos, então a gente continua com esse cenário otimista para o Brasil. A gente acha que os riscos em 2020, naturalmente, tem mais risco lá de fora,
né, com o cenário eleitoral americano, né, as incertezas em relação às guerras comerciais. Então a gente acha que tem que surfar a onda de Brasil, mas também olhar um pouco os riscos lá de fora. E como que a gente captura, eu acho, que esse nosso cenário, né? A gente acha que fundos multimercado e fundos long bias são excelentes alternativas, né? E nós da Canvas temos aqui essa plataforma que podemos oferecer a vocês, clientes, uma gama de produtos, né? O Enduro, nosso fundo principal multimercado, esse ano está com mais ou menos 14%. É uma excelente alternativa para capturar esse cenário. Nosso fundo Dakar, nosso long bias, está com mais de 40% esse ano também. É uma forma de você poder participar da alta da bolsa, mas um fundo que tem capacidade de usar hedges. E também, se quiser diversificar a carteira, nós temos nosso fundo Vector, um fundo global com mais de 25% de retorno este ano. Um fundo que não opera Brasil por mandato, então também é uma excelente alternativa para quem já tem uma carteira com muito risco em Brasil. Desejo a todos um excelente ano e muito sucesso. Muito obrigado. Olá, eu sou Marcelo Gilfrida, sócio da Gard. A Gard é uma gestora focada em multimercados, que tem 3 produtos de investimento disponíveis para você, investidor. O D'Artagnan, que é nosso fundo mais antigo, multimercado macro. O Aramis, um fundo multimercado de previdência. E o Atos, long base, um fundo de ações lançado no final do ano passado. Com relação ao cenário de investimentos, nós temos um ano que se encerra agora muito positivo para os mercados, um desempenho favorável dos principais ativos, inclusive no mercado global. Isso é consequência de uma série de medidas tomadas pelos bancos centrais que atuaram no sentido de prover liquidez aos mercados e uma redução global de taxa de juros, inclusive aqui no Brasil. Isso, combinado com uma ação mais efetiva dos políticos em resolver algumas questões que estavam atrapalhando um pouco a perspectiva de crescimento econômico, gerou um cenário mais favorável que faz com que o ano se encerre de um tom bastante positivo. Aqui no Brasil nós também tivemos uma agenda bem construtiva, houve um avanço das reformas no Congresso e o Banco Central pôde retomar o seu ciclo de corte de juros, que fez com que nós tivéssemos hoje uma taxa Selic no ponto mais baixo da história. Nesse cenário, os ativos brasileiros se comportaram de maneira bastante positiva e, nesse sentido, os nossos fundos também tiveram um desempenho bem em linha com as suas metas de investimento. Para o ano que vem, nós trabalhamos uma certa continuidade desse cenário construtivo para o Brasil. Nós imaginamos que o crescimento econômico, que deve se situar acima de 2,5%, é um cenário favorável para as ações, particularmente daquelas empresas mais concentradas no mercado doméstico. Na taxa de juros, deve ser marcado o encerramento do ciclo de cortes pelo Banco Central. Isso vai fazer com que a gestão da renda fixa seja uma gestão muito mais dinâmica, vai encerrar aquela tendência mais linear de queda dos juros e com isso o gestor vai ter que ter muito mais dinamismo na gestão dos portfólios, o que vai se tornar uma atividade que depende muito mais da avaliação no cenário tático de curto prazo. Na parte de moedas, nós tivemos aí nos últimos 3 anos uma desvalorização do real, um fortalecimento do dólar, causado por essa combinação de fraqueza da economia e de corte de juros pelo Banco Central. Como ano que vem nós devemos continuar com juro baixo, é possível que o dólar permaneça nesse patamar ao redor de 4, não havendo talvez espaço para novas desvalorizações, nem também uma apreciação muito expressiva, a menos que haja um ingresso muito forte de recursos no mercado de capitais, que é o cenário que a gente vislumbra mais a médio prazo. Desse modo, trabalhamos com um cenário de estabilidade para o dólar, que deve favorecer também investimentos fora do Brasil. Então, encerramos aqui este programa agradecendo a participação dos gestores das assets aqui na TV Fato. Lembramos que este vídeo não é uma recomendação de investimento. O nosso propósito é de passar informações e dicas úteis para você investir melhor. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, marque aquele seu amigo, procure um assessor de investimentos, seja um investidor de fato. Até o próximo vídeo. Tchau!